Boa noite aos irmãos, boa noite, igreja. Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração em nome do nosso Deus. Convido você a, nesse momento, baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Senhor, vamos orar ao Senhor, pedir que Ele receba o nosso culto essa noite, pedir que a mão poderosa dele esteja abençoando o seu povo nesse momento. Santíssimo Deus e amado Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento para rogar por este culto, Deus. Que o Senhor esteja abençoando as famílias aqui presentes, cada vida, Pai, que se dispôs a vir até a Tua casa. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida dos nossos irmãos que estão enfermos e não poderão vir. Aqueles, Pai, que hoje só poderão nos acompanhar pela internet. Te pedimos que o Senhor esteja fortalecendo, Pai, essa igreja como um todo, fortalecendo os nossos departamentos, as nossas lideranças, fortalecendo, Pai, a nossa vida devocional, pessoal contigo. Que a Tua mão santa e poderosa, Deus, nos auxilie, nos guarde. Que o Senhor esteja nos fortalecendo para o louvor da Tua glória. Que cada parte do nosso culto, Deus, essa noite, tenha como único e verdadeiro objetivo, Pai, o louvor e a exaltação da Tua glória. Toma, Pai, a vida de cada um que está aqui servindo. Toma a vida, Pai, daqueles que estão no banco, mas que estão aqui para cultuar, Deus. Que estão aqui para louvar e exaltar o Teu santo nome. Que o Senhor esteja tomando a frente desse nosso momento contigo. Que possamos sair daqui, Pai, verdadeiramente transformados, experimentando a Tua presença, Pai, e todos os benefícios que ela traz para nós. Nos ilumina e nos guarda. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos ficar de pé. Convido você a fazer uma leitura com a gente do Salmo de número 128. Salmo 128. Vou ler os versos ímpares, os irmãos leiam os versos pares. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Você veja os filhos de seus filhos. Haja paz em Israel. Vamos ler todos juntos o verso primeiro? Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Então, para ser feliz, não precisamos de muito. Precisamos temer ao Senhor, precisamos andar nos seus caminhos. Cada vez que nós andamos com o Senhor, nós temos uma experiência nova com Ele. E os personagens da Bíblia, quando nós lemos a experiência deles com Deus, eles nomeiam o Senhor de acordo com a experiência que eles tiveram. Então, para uns, Ele é o Jeová, Deus da cura. Jeová pode ser o Deus provedor. Para outros, o Jeová pode ser o Deus da paz. Nós convidamos você a refletir essa noite em cima da experiência que você tem com Deus. Convide-o a fazer parte da sua vida. Convide-o a fazer parte desse momento de adoração a Ele, louvando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar o Senhor.
abrindo caminho, quebrando as correntes, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra me ficar. Ele trabalha pra que ele confia. De noite ou de dia, ele com as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, o pastor tem uma palavra para a igreja. Oi. Boa noite. Graça e paz, amém. Eu amo esse louvor, meus irmãos. Quando eu era adolescente lá na Igreja Batista de Henrique Jorge, esse louvor era cantado por uma irmã muito querida, Jailma. Quem aqui conhece a Jailma? Ou já ouviu falar? Ela cantava com uma voz, né, tão similar como a da Lili, né, essa eloquência. E a gente sentia a presença do Espírito Santo. E me lembrou muito a minha época de adolescência, porque foi uma época muito feliz da minha vida. Tão feliz como eu estou hoje, na presença dos irmãos. E eu espero que essa minha felicidade também seja a de vocês, amém? De estarem na presença do Senhor, de estarem com muito louvor, alcançando o céu, que um dia eu e você iremos morar. E nós louvaremos ao Senhor para sempre, amém? E enquanto esse para sempre ainda não chegou, ele já está aqui presente em nós, através da nossa vida espiritual. Mas nós estamos aqui como igreja, desfrutando um pedacinho do céu, desfrutando um pedacinho dessa eternidade, tá? E como igreja, como casa do Senhor, como um santuário ao Senhor, nosso lema aqui de missões locais, nós gostaríamos de desejar as boas-vindas a todos os presentes da nossa igreja, em especial àqueles que nos visitam, tá? Temos aqui uma família, tá? A Luciana, né? Que não é visitante a primeira vez, já participou aqui conosco da igreja por um bom tempo, está retornando, seja bem-vinda, tá? Ela e sua família. A Mirella, o Marcos, aí só o seu nome, André, pronto, toda essa família está aqui conosco, tá? Sejam muito bem-vindos. E aí nós não podemos também deixar de destacar a presença do Alan, que também está retornando ao nosso meio. Seja muito bem-vindo, tá, meu irmão? Graças ao Alan, né, aqui sem nenhuma exaltação a sua pessoa, no sentido, né, que a glória é toda de Deus, mas graças ao Alan, nós temos aqui um manto, né? O manto não é aquele manto espiritual não, tá, meus irmãos? É um manto aqui no nosso forro que ajuda, tá, com o impacto da chuva, tá, protegendo o nosso forro das goteiras. A manta asfáltica, pronto, faltava só esse segundo termo para a gente fazer a diferenciação, tá? Então essas vidas estão conosco, como é que a nossa igreja diz aos visitantes?
E aí, nesse mais um, queria convidar mais um aqui para vir aqui à frente, a irmã Leni, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre 2 projetos que nós estamos, um já iniciou hoje, para a glória de Deus, um estará iniciando em dezembro, tá bom? A irmã Leni, que é missionária na área de música da nossa igreja, já esteve conosco aqui no púlpito, tá? Falando um pouquinho do projeto, tá? Ela vai falar também sobre um pequeno testemunho aqui na nossa igreja irmã, Igreja Batista Gênesis, tá? Só um outro microfone, eu gosto da ideia do cast, né? Podcast, viu? E aí, rapidamente, irmã, a irmã queria contar as bênçãos, né, para a nossa igreja. Fala um pouquinho como foi lá na Igreja Batista Gênesis. Graças a Deus, irmãos, amém? Estive trabalhando lá na Igreja Batista Gênesis, né, por 2 semanas, a semana passada e a anterior. É a Igreja Batista onde José Alberto é líder, né, lidera a igreja lá. Irmãos, foi uma bênção, porque é uma igreja onde tem um grupo de pessoas muito pequeno, mas eles participaram, né? Vestiram a camisa mesmo do projeto, participaram. Nós tivemos um coral, um pequeno coral, mas ficou muito bonito, com divisão de vozes, né? Em 2 semanas teve divisão de vozes. E para a glória de Deus, se levantaram lá 2 tocadores de violão, amém? Irmãos, os outros aprenderam assim, uma música, 2, mas esses não, esses desenvolveram mesmo. Uma delas, a Vilaci, quem conhece a Vilaci aqui? A Vilaci, ela tem muito talento, mas estava embutido dentro dela. E ela tocou 2 músicas, assim, um ritmo maravilhoso, sabe? Sem perder tempo, sem nada. Então, ela tem 63 anos de idade. 63 anos, irmãos. Ela pediu para eu dizer, estou falando com a autorização dela. E ela desenvolveu, e ela chorou de alegria por poder participar e por poder aprender de fato. Então, eu senti, irmãos, que naquela igreja houve um reboliço espiritual. Amém, meus irmãos? E esse é o objetivo do projeto Musicalizar. Não é só chegar e ensinar música e ir embora, não. É abençoar as vidas. Esse projeto que vai estar na nossa igreja, tá? No mês de dezembro. E aí, como a irmã mesmo mencionou aqui, não tem idade. A gente acha que a música é somente para os jovens, para as crianças, de forma alguma. Você que já é adulto, já está na terceira idade, deseja aprender violão, na primeira semana de dezembro estaremos aqui com esse projeto, 15 dias, né, irmã? 15 dias, 2 semanas aprendendo, tá? E aí, se você já tiver um violão, não vende, não passa para frente, segura, ou você já aproveitar, guardar um dinheirinho, fazer a aquisição do seu instrumento para participar conosco, tá? Aprendendo desse instrumento e abençoando o nosso ministério de louvor, que já contamos aqui com 2 irmãos feras, né, nos instrumentos aqui musicais, tá? E aí, nós iniciamos hoje também um novo projeto da nossa igreja, que é o coral, tá? Quem aqui faz parte do coral, levanta a mão. Esse grupo aqui, satisfatório da nossa igreja, que está participando. Hoje iniciamos os ensaios, pela manhã ali organizando, agora 5 horas já começando de fato os ensaios. Ainda tem vaga? Sopranos e um tenor, preciso de um tenor e 2 sopranos. Então, se você é soprano, tenor, e lembrando só, pastor, que na nossa aula de musicalizar, a gente não vai ter só violão, não, vai ser violão e canto, tá bom? Amém. Coral, vai lá, pastor. Tem 2 vagas para o soprano, uma vaga para o tenor. Pastor, não sei o que é soprano, é para soprar a língua de sogra? Não, calma. Fale com a irmã se você tem interesse, tá? Se você acha que tem um talento, ou então quer servir ao Senhor com a sua voz, nunca participou, mas acha que quer tentar, fale com a irmã Leni, tá bom? Que será uma bênção, tá? E agora sim, vamos convidar a igreja a ficar de pé, tá? A gente vai, neste momento, minha irmã, fazer algo que nós gostamos muito, que é nos confraternizar, tá bom? Então vamos convidar aqui o grupo de louvor, tá? A gente agradece a irmã pelo recado e todos juntos possamos nos confraternizarmos e durante o louvor.
Os altos montes vão lá, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei nesse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei esse amor pra sempre. Viverei esse amor. Os altos montes vão no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro amor do Pai a me envolver. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor. Sinto que cantando eu celebro ao Senhor. Quando o mundo vir sua luz, Eles dançarão de alegria como eu. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei esse amor pra sempre. Cantarei desse amor pra sempre. Viverei desse amor pra sempre. cantarei esse amor pra sempre. Viverei desse amor pra sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa comunhão. Nós falamos um pouquinho sobre louvar ao Senhor, independente das circunstâncias. Falamos um pouquinho sobre sentir a presença dEle no nosso meio. E por fim, nós vamos fazer o que nós viemos fazer aqui. Entregar as nossas vidas aos pés dEle. Dizer que tudo aquilo que nós fazemos depende inteiramente da mão do Senhor. Vamos louvar a Ele. A ti eu vou
desistir. Nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Está aqui. Jesus, está aqui. Contigo vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Contigo caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre a desistir. Nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Está aqui. Jesus, está aqui. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, para entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que é o nosso provedor dia após dia. Como Te somos gratos, Deus, por poder experimentar todos os dias a Tua proteção, todos os dias o Teu cuidado no nosso meio, Deus. Sentir a Tua presença para nós é a nossa vida. E Te somos gratos, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Mas nesse momento, Deus, nós queremos chegar a Ti não simplesmente para agradecer, mas para entregar, Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos.
Nosso coração ele pode traçar planos, o nosso coração ele pode pensar mil coisas a respeito do futuro. Mas se o Senhor não estiver conosco, Deus, esses planos eles não acontecem. Queremos colocar diante de Ti, Pai, as nossas vidas, as nossas famílias. Esses planos, Deus, que nasceram do Teu coração, mas que o pecado ele vem corrompendo dia após dia. A nossa dureza de coração vem corrompendo dia após dia. E queremos, Deus, que os nossos planos prosperem, não simplesmente por prosperar, não simplesmente porque fica bem que as pessoas vejam que estamos sendo bem-sucedidos em algumas coisas, mas para que elas sintam a marca da Tua presença no nosso ser. Para que elas sintam, Deus, que nós servimos ao Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se fez carne, aquele que se fez homem, se entregou na cruz do Calvário para estar conosco, Deus, dia após dia. Aquele mesmo que prometeu que no mundo teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo. Aquele mesmo Deus que prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Te pedimos, Deus, que o Senhor esteja abençoando o nosso momento de estudo da palavra. Que não seja simplesmente uma informação guardada na nossa cabeça. Que não seja simplesmente um texto decorado. Mas que essas palavras saltem, Pai, do Teu livro sagrado e venham transmitir vida e verdade para nós. Usa a vida do nosso pastor nesse momento, para que sejamos verdadeiramente transformados e que ao final dessa palavra, Deus, vidas possam ser transformadas. Pessoas possam declarar o que nós acabamos de cantar. Nos rendemos aos Teus pés, porque temos a plena convicção de que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Não são os bens, não são as riquezas, não é nenhum conforto, Deus, que esse mundo pode nos dar. O Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Toma as nossas vidas, Deus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no santo nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento o pastor está com a palavra. Meus irmãos, a gente só não vai ter hoje a sala dos intermediários, tá? Como tá aí no encarte. Obviamente a mídia não sabia. Tá bom? A gente pede a compreensão, tá? Dos juniores que estão conosco. Mas a sala infantil, do nosso Ministério Infantil, funcionará, tá? A idade até 8 anos, tá bom? Pode se dirigir lá para os fundos da nossa igreja. Aos demais que ficam, nós vamos falar sobre um tema muito importante, tá? Continuando o nosso estudo da carta de Pedro, tá? A primeira carta de Pedro para nós, Igreja do Senhor. Obviamente essa carta não foi escrita para nós por Pedro, ela foi escrita para a igreja da sua época, mas que aprove Deus, né? Quis Deus que nós tivéssemos acesso a essa carta, graças à Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Então, peço que aos irmãos abram no livro de 1 Pedro, capítulo 3, onde nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Como eu mencionei, dando continuidade a esse estudo, que nós já iniciamos desde o capítulo 1, e hoje nós estamos entrando no capítulo 3. Subtítulo da mensagem: Deveres conjugais. Vou falar um pouco sobre casamento, sobre a missão, a responsabilidade de um marido e de uma esposa. Sabemos que nem todos aqui presentes são casados, mas que você possa pegar desse estudo, desse ensino bíblico, como princípios para a sua vida, porque a Bíblia toda é aproveitada para nós, independente do nosso contexto social, né, independente do nosso estado civil. Mas a mensagem de Pedro, onde nós falamos no sermão passado sobre os deveres sociais dos cristãos,
onde nós abordamos a sujeição às autoridades constituídas pelo Senhor, onde nós falamos sobre a prática do bem, independente de quem é o nosso patrão. Nós devemos sim respeitar aquele que o Senhor nos colocou como autoridade também profissional. Aqui, claro que a gente falou sobre a questão do escravo e do seu senhor, mas aí a gente trouxe para a nossa realidade. Não somos escravos, mas de certa forma nós sim somos escravos de um sistema, porque nós precisamos trabalhar para ganhar o sustento para a nossa família, para nós mesmos, tá? E aí nós aprendemos sobre isso. E, como sempre, nós devemos mirar sempre naquele que não pecou, naquele que respeitou as autoridades, naquele que é o nosso referencial, que é Jesus Cristo. E a mensagem de Pedro para nós hoje, falando dos deveres conjugais, é também olhando para Jesus Cristo. Porque Jesus é o nosso referencial. Jesus é o exemplo claro de como nós devemos nos comportar como homens, maridos e mulheres, esposas. Então, Pedro fala aos crentes sobre os deveres antissociais, que eu mencionei aqui, agora aprofundando para os conjugais, entre maridos e esposas, para uma relação que glorifique a Deus e dê bom testemunho, aonde? Na igreja e para aqueles que não são crentes. Porque nós estamos aqui falando de uma igreja que ainda estava no início, não é aqui uma igreja como esta, madura, 26 anos de existência, tá? Aqui nós também não conseguimos mensurar a idade dessa igreja ou destas igrejas, mas nós sabemos que a mensagem de Jesus Cristo era recente, as pessoas estavam aceitando a Jesus e entendendo que ele era o salvador de suas vidas, agora eles estavam sendo discipulados, usar um termo aqui um pouco católico, mas só para você entender melhor, catequizados, tá? Catequizados no sentido de como eles devem se comportar como verdadeiros crentes agora do Senhor Jesus. Porque você pode ter se convertido quando criança, mas aí depois você casou. E aí você precisava ser ensinado a ter um comportamento como casado. Mas e a pessoa que já se converte casado? Então, é um trabalho muito maior, porque ela já está na vida adulta, já está madura. Mas aqui Pedro, ele vai dar alguns indicativos, tá? Sobre o comportamento da esposa e o comportamento do marido, tá? E a gente vai ver isso em outras partes também da Bíblia. Então, nós vamos ler aqui o texto do capítulo 3, de 1 ao 7. Diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se a cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém? E aqui já vou lançar uma polêmica, porque quando a gente fala de casamento, é algo polêmico. Se você for ver para o texto tem quantos versículos? 7 versículos. Ele usa quantos versículos para falar só sobre as mulheres? 6 versículos. Quantos ele vai falar sobre o homem? 1 versículo. Aí calma, aí o pastor já está arrumando um problema com as mulheres da igreja. Mas olha o que o texto vai dizer aqui. Versículo 1.
Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra pelo procedimento de sua mulher. Agora eu vou jogar para a igreja. Aqui na nossa igreja tem mais homem ou mais mulher? Mais mulheres. Mais mulheres. Você acha que aqui nessa igreja tinha mais homem ou mais mulher? Eu não sei. Mas, pelo texto, nós conseguimos perceber que talvez tinha o que na igreja? Mais mulheres. Então, aqui a gente já começa a defender a questão machista do autor, entre aspas, machista, né? Porque ele está aqui trazendo 6 versículos para as mulheres e só um para os homens. É machista. Porque homem também faz um bocado de coisa errada, não é só a mulher. Mas aí que está. O público-alvo dele era homens e mulheres, mas tinha um grande grupo de mulheres na igreja já alcançadas que precisavam alcançar quem agora? Os seus maridos. Deu para entender? Então, a gente vai em cima dessa linha, tá certo? Quero que você comece a caminhar comigo nessa linha de que uma grande ala da igreja, porque assim, quando a gente fala igreja, a gente está falando de pessoas convertidas, pessoas salvas. A igreja aqui, ela poderia muito bem ter 50-50, mas ainda assim, salvas, crentes em Jesus, a maioria poderia ser mulheres. Deu para entender? Então, a mensagem aqui, ela é para os dois, mas ele vai ter uma dedicação maior às mulheres, justamente porque as mulheres era o caminho de salvação para esses maridos. A mensagem alcançava as mulheres e, posteriormente, os maridos, tá bom? Por isso que ele vai realmente fazer um destaque menor aos homens, tá? Que também têm responsabilidades no lar, também devem ser exortados, devem ser ensinados, devem ser também, tá? A mensagem deve chegar também para eles para serem praticadas. E aí nós vamos falar especificamente sobre as esposas. Sujeitem-se a seus maridos. É uma palavra, essa questão da sujeição, e aí nós também trazemos junto com ela a submissão, uma palavra muito deturpada. Porque quando nós falamos de sujeição e submissão, muitas vezes a gente lembra o quê? Quando a gente fala submissão, a gente lembra daquela mulher que ela sofre violência doméstica, que ela é castigada pelo marido, que ela não tem vida própria, que ela é uma propriedade do seu esposo, que ela não pode falar, que ela não pode dizer o que pensa, o que acha, que o marido diz cala a boca. Então, a sociedade, as novelas, os filmes, todo o conteúdo que a gente vê, as notícias, a crescente alta de feminicídios no Brasil especificamente, apontam de que a submissão ela é algo errado, ela é algo machista, ela é algo que não deve ter num casamento, porque nós vivemos em um mundo atualizado, onde as mulheres elas têm empoderamento e elas precisam ser iguais ou até maiores que os homens. Infelizmente, é essa mensagem que a sociedade ela traz para nós. Uma sociedade que está caída, uma sociedade que, se a gente for perceber que se esse realmente fosse o problema então está sendo resolvido. Porque é assim, mulheres com mais direitos hoje, assim, maior empoderamento, tá? E eu não estou aqui entrando na tese de que já está bom. É importante que as mulheres, sim, alcancem seus direitos. Mas nós estamos falando aqui de vida espiritual. Nós estamos falando aqui de pessoas que um dia partirão dessa terra e a pergunta é, vão para onde? E vocês, mulheres, quando Pedro vai falar isso, sujeitai-vos a vossos maridos, tem um motivo. Não é simplesmente uma ordem livre e solta que você tem que sujeitar-se e pronto, porque o marido manda em mim mesmo, e aí eu sou capacho dele. Não é por aí. Pedro ele vai trazer essa mensagem, aí nós vamos trabalhar o termo sujeição dentro da visão bíblica, que é reconhecer voluntariamente a autoridade de alguém, obedecer e cooperar com humildade e amor. Meus irmãos, uma coisa que é muito difícil nós falarmos aqui na igreja e no mundo lá fora é sobre casamento. Por quê? Porque o casamento ele ficou deturpado. Porque quem criou o casamento? Quem criou a instituição casamento? Deus. Deus criou o casamento aonde? Lá na criação. Quando ele criou o homem, e ele criou o homem para ser líder, ele criou o homem para ser o responsável das coisas criadas por Deus, e ele cria a mulher não para ser alguém com desprezo,
Não para ser alguém que vai passar por humilhação, mas para que essa mulher seja o quê? Auxiliadora do seu marido. E ser auxiliadora, meus irmãos, não é demérito. Não é algo ruim, porque os homens também são auxiliadores de suas esposas na criação dos filhos, na governança do lar, na proteção, no acolhimento, na divisão de tarefas. Apenas a gente precisa entender que Deus criou o homem e a mulher para terem funções dentro de um lar. E que essas funções não necessariamente vão hierarquizar, ou seja, um está acima do outro. Porque dentro de um trabalho nós não temos um patrão, nós não somos funcionários. Então, assim como as coisas foram sendo criadas e as pessoas foram assumindo funções de responsabilidades, aprove o homem receber essa responsabilidade de Deus de ser autoridade no seu lar. Agora, existem vários tipos de autoridade. Nós vimos aqui, por exemplo, lá no final, mas já antecipando a figura de Sara, onde a sua autoridade no lar, o seu esposo, que era Abraão. E você não vai ver na Bíblia Abraão sendo um marido ruim para com a sua esposa. Sara estava super satisfeita ao ponto de chamar o seu marido de quê? De Senhor. Que loucura nos dias de hoje. Imagina aí você, esposa, chamando o seu marido de Senhor. A Júlia não está aqui, né? Eu ia jogar para ela, então eu vou silenciar, tá bom? Mas aí eu ia brincar, eu gosto sempre de brincar com o nosso contexto, tá? Porque, de fato, entendam, o pecado, quando ele entra no mundo, ele vai deturpando. Por quê? Porque a mulher, ela está satisfeita no seu momento ali, atendendo à função para o qual Deus a chamou. Mas aí, homem e mulheres pecaram. No caso do homem, o homem, ao invés de exercer a sua autoridade, a sua proteção, ser aquele que vai tomar iniciativa, ser aquele que vai tomar a frente, ser aquele que vai levar a bala no peito se precisar for por sua família, ele é o primeiro a se esconder. Ele é o primeiro a fugir. Ele é o primeiro a se esquivar. Aí a mulher, ela também, em cima dessa consequência do homem, vai ter o empoderamento, mas existe um grupo de mulheres onde mesmo tendo um casamento feliz, mesmo tendo um homem que atenda a esses requisitos bíblicos e cristãos, mas ela não está satisfeita com aquilo que Deus a deu, e aí ela quer aumentar as responsabilidades dela, ela quer ir para o mundo, ela quer trabalhar, ela quer viver uma vida onde o marido dela é totalmente acessório e não participa das suas decisões. E, infelizmente, o lar, ele é destruído, ele é despedaçado por conta do pecado. Pecado que está em nosso coração e que, infelizmente, deturpa aquilo que Deus nos ensinou e que deveria ser algo belo, deveria ser algo que você olha e, poxa, que legal. Nós vemos alguns vídeos onde a mulher está ali com seus filhos, fazendo ali a comida, cuidando dos filhos, e aí mulheres hoje olham para essa cena e dizem, Deus me livre disso, Deus me livre de ter essa vida. Olha a que ponto chegamos, meus irmãos. Olha a que ponto chegamos, onde aquilo que Deus criou para ser algo bonito, para ser algo louvável, infelizmente a sociedade tem nos mostrado que não, mulheres, não aceitem isso, vocês não foram feitas para isso, vocês foram feitas, era para não depender de macho nenhum. Quem já ouviu aqui essa frase ou já falou alguma vez? Já falou. É normal, infelizmente é algo natural, mas nós não podemos nos acostumarmos com isso, porque a Bíblia nos apresenta através de Pedro, de que mulheres devem se sujeitar a seu marido, e aí como eu falei aqui, de forma voluntariosa, tá? Mas por quê? Porque o texto vai continuar no versículo 1, a fim de que, se ele não obedece à palavra, que ele está falando a um não crente, ou até a um falso crente, ou seja, a pessoa está na igreja, mas não aceitou verdadeiramente Jesus, seja ganho o quê? Sem palavras. Sem palavras. E aí, às vezes, a gente cansa de falar. Às vezes você está falando direto com o seu cônjuge e dizendo e não muda. Mas o texto está dizendo o quê? Sem palavras. Você deve se sujeitar ao seu marido
para que ele seja ganho sem palavras, mas sim pelo procedimento seu. Não é fácil, mas é aquilo que a Bíblia nos ensina. Versículo 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Tem que haver respeito, tem que haver honestidade. E ele vai aprofundar isso na questão da beleza. Ele vai dizer no verso 3, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. E aqui não estou dizendo que você não possa, que seja errado você ir para um salão de beleza, de você comprar uma joia, de você pintar o cabelo. Isso não é errado, tá? Estou falando isso de forma clara porque às vezes a gente segue o texto de forma literal, mas a gente precisa entender o que de fato ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que mais importante que a sua beleza exterior é a sua beleza o quê? Interior. É dentro de você. Essas são as suas atitudes, é o teu coração. Você pode ser a mulher mais bonita deste mundo, mas se dentro de você também não houver beleza, não é suficiente para Deus. Não será suficiente para o seu cônjuge. E aqui é um indireto também para os cônjuges, né? Não queiramos, valorizem as esposas de vocês pela sua beleza interior. Interior, porque na velhice é isso que vai ficar. Porque a beleza ela passa. Os cabelos ficam brancos, as rugas chegam. E aí tá bom por aqui para não assustar, né? Quem ainda não chegou nesse tempo, tá? Mas é uma realidade. O pastor sempre tem uma piadinha, né? Para poder quebrar o sermão, tá? Mas é importante que a gente lembre disso, que ele está dizendo é nesse sentido. Não é que a beleza exterior também não possa acontecer, mas que a interior ela é muito mais importante. O verso 4, ao contrário, esteja no seu interior, no ser interior, que não perece, ou seja, que não morre, que não vence, né? Algo perecível que vai vencer, fica podre, não se usa. A nossa beleza interior, uma vez transformada verdadeiramente por Jesus Cristo, ela é muito melhor, ela é muito mais valiosa, ela é muito mais importante que a nossa beleza exterior, que a beleza de vocês, esposas exterior. E aí ele vai continuar, né? No próprio versículo 4, ao contrário, esteja no ser interior, que não parece beleza demonstrada. Aí ele vai dar aqui indícios, tá? De que você sim possui uma beleza interior. Por quê? Porque ela é demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Se tem um momento na vida de uma mulher que ela não está nada dócil e nada tranquila, é na TPM. É ou não é? Júlia não foi. Era para a Júlia estar aqui, mas pode deixar ela lá, tá bom? Mas, meus irmãos, se é algo que nós sabemos que é biológico, e assim, olha que interessante, é biológico. Muitas vezes a gente condena nossas esposas. Ah, mas você tá brava. Ah, mas não pode, tem que me tratar com respeito. Ok, é verdade. Mas existe dentro da mulher que não existe em nós, que é uma biologia diferente. É o ciclo, que a mulher de fato ela tem esse ciclo. E aí, minha irmã, eu não estou dizendo que você está liberada para pecar quando está na TPM, mas que você não é a pior das pessoas. Se você for impaciente, se você for irado, o problema é quando isso se vira 30 dias do mês. Aí é problema. Porque a TPM, ok. Mas e os demais dias? E aí, claro, os demais dias também. Somos falhos, somos pecadores. O que eu estou dizendo é que quando isso se torna uma regra, quando a gente permite que aquilo que deveria ser exceção por conta da biologia do nosso corpo passa a ser uma regra. E aí tem também as questões de saúde, tá? Que eu não vou entrar no particular, assim, em todas as possibilidades, tá? A gente sabe que tem a questão do desregulado, tá bom? Mas aqui eu estou trabalhando a regra. A regra é que existem esses dias
em que, de fato, a esposa ela não está dócil, ela não está tranquila. Mas Pedro chama as esposas para terem esse espírito dócil, tranquilo. E aí, não me respondam, mas para a reflexão de vocês. Vocês, esposas, têm tido esse espírito dócil e tranquilo? Por quê? Porque Pedro vai dizer que não é de grande valor para o teu marido. Não é de grande valor para você, é de grande valor para quem? Para Deus. É para o Senhor que vocês, esposas, são dóceis e tranquilas. Se vocês forem mirar no marido de vocês e ser dócil e tranquilo, vocês não vão conseguir. Não vão conseguir. Porque o marido é falho e pecador. E a gente se acostuma a fazer aquilo que, o outro me tratou mal, eu vou tratar mal. Ele me tratou bem, eu vou tratar bem. E aí vira esse jogo. E não pode, isso é doentio, isso é um termo muito usado hoje, é tóxico. E aí, Pedro ele vai trazer nos versos seguintes um exemplo de uma mulher virtuosa, Sara. Ele vai dizer, no verso 5, pois era assim que também costumavam adorar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em quem? Em Deus. É nele que nós devemos colocar a esperança, de que o nosso comportamento, de que a nossa conduta, ela é primeiramente para glorificar a Deus. Não é para glorificar a mim ou ao meu cônjuge, é para glorificar a Deus. A minha esperança está em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, e aí ele cita o exemplo, verso 6, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. E aqui o exemplo da mulher virtuosa, Sara, esposa de Abraão, que nós não vamos entrar especificamente do texto, tá? Porque o texto em si, ele não vai falar sobre Sara, ele vai falar sobre a história do povo de Israel, mas durante a história do povo de Israel, como um primeiro patriarca que foi Abraão, onde Deus chama Abraão e diz, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E durante essa peregrinação de Abraão até a terra prometida, quem está do lado dele? Sara. Você acha que Abraão teria conseguido sem a ajuda da sua esposa? Pela vontade de Deus, sim. Mas no contexto ali, eu tenho certeza que não. Deus propositalmente colocou uma auxiliadora, uma bênção na vida de Abraão, para que a sua caminhada fosse mais leve. Porque muitas vezes, mulheres, vocês levam fardos que vocês precisam dividir com os maridos de vocês. Fardos da criação, fardos de um dia de trabalho difícil, de uma rotina doméstica pesada. E maridos, valorizemos a rotina das nossas esposas. Porque é muito fácil a gente chegar cansado, pegou ônibus, e aí chega em casa e aí derrama situações na nossa esposa, e a nossa esposa, ela quer ali, no momento que ela está ali na autoridade do lar, aí agora o verdadeiro líder chegou. Então é um momento que ela teria, na verdade, era que descansar. Eu não estou dizendo descansar assim, pronto, o empregado chegou, agora vai lá para a cozinha. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que dentro de um relacionamento saudável e que glorifique a Deus, há esse afeto, há essa troca, onde a esposa entende que o marido chega cansado, mas que ele pode sim contribuir com as responsabilidades de casa, como um líder e chefe do lar, e a esposa e o marido entende que a sua esposa também está cansada de um longo dia de trabalho. Mas ficou só em casa, e daí? Mas lavou prato, lavou roupa, fez faxina, isso não cansa não? E a gente fica nessa besteira de ficar comparando um trabalho do outro. E aí fica dois inimigos para ver quem ganha, quem trabalha mais. Olha que besteira. Ganha uma discussãozinha porque eu sei que eu me dou mais, então eu vou chegar em casa e não vou fazer mais nada. E a mulher lá, sofrendo. Então nós não podemos ser assim, e aí nós vamos olhar para a vida deste casal, onde nos escritos de Gênesis, um está sendo auxílio do outro. E o relacionamento dele é tão saudável, e aqui é um absurdo que eu vou falar, mas para a época eu não posso dizer que era um absurdo. Que Deus tem um plano para a família, onde de Abraão sairia uma grande descendência,
Sara, uma mulher idosa, de idade avançada, estéril, não poderia ter filhos. Aí Sara pega a sua concubina e diz assim, ó, pode se deitar com ela e ter um filho. Da época não era absurdo, porque era permitida a bigamia. Mas é só para vocês entenderem que era saudável o relacionamento. Ao ponto da sua esposa dizer, não, mas é a vontade de Deus e assim, é o jeito, né? Eu sou estéril. Mas aí ela errou. Por quê? Porque o plano que Deus tinha era para ela. Era para Abraão e Sara. Porque depois que nasce Ismael, e aí de Ismael sai uma grande nação, mas na verdade o povo de Israel, a nação santa, o povo eleito do Senhor, para ser seu povo escolhido ali no Antigo Testamento, e através dele vinha o nosso Salvador Jesus Cristo, era através do ventre de Sara. Mulher piedosa, mulher que entendia o seu papel dentro do lar e estava ali com o seu marido para o que der e vier. E não foi fácil a vida deles dois. Imagina aí Deus falar com Abraão e dizer, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e eu vou te mostrar o lugar, mas só sai. Aí Deus falou com Sara? Não, falou para Abraão. Aí Abraão vai lá, fala para Sara e eles tinham um casamento tão saudável que Sara disse, se Deus falou, eu acredito em você. Se Deus falou, então vamos. Vamos juntar aqui as coisas e partir para onde Deus nos mostrar. E falta essa confiança, falta esse feijão com arroz. Às vezes é só um feijão com arroz que falta às vezes no casamento, para que as coisas comecem a andar, comecem a funcionar de forma direita, como era a vida de Abraão e Sara. E aí ele vai destacar aqui, Pedro sugere que as mulheres, né, dessa igreja aqui, ao qual ele escreve, sejam parecidas com Sara. Em que sentido? Na prática do bem, que é uma coisa básica. Você, esposa, não fazer bem ao seu marido, marido, você não fazer bem à sua esposa, meus irmãos, isso é básico. Mas Pedro, olha que interessante. É básico, mas Pedro escreve. Mas é óbvio, mas Pedro escreve. O Espírito Santo usa Pedro para escrever uma coisa básica que muitas vezes falta dentro da nossa casa. Essa prática do bem. E ele vai continuar, não deem lugar ao medo. E aqui o medo ele está falando, não é o medo de apanhar, não é o medo de algo ruim acontecer com você, mas é de ter a convicção, a certeza de que o seu bom testemunho vai agradar a Deus e vai abençoar a sua família. O medo muitas vezes é isso, é essa ansiedade, é essa dúvida, e a gente fica o quê? Com medo, fica até medo. Não, mas eu não vou ser assim, porque se eu for assim, eu acho que vai ser pior para mim, vai ser pior para minha família. Mas nós precisamos ter essa convicção, por quê? Porque nós estamos fazendo isso para Deus. E quantos maridos, quantas esposas foram alcançados e são alcançados através desse testemunho? Através dessa renúncia, através dessa submissão e sujeição, onde eu poderia muito bem dizer, não, Senhor, mas eu vou aqui, eu estou com a razão, eu estou certo. E a pessoa destrói a família porque quer ter a razão. E se abraça e não quer largar, porque a razão ela se torna mais valiosa do que o seu casamento. Agora sim, para os maridos. E aí, como eu tinha explicado no início, tá? Essa recomendação ela foi mais para as esposas, porque creio que a maioria dos crentes eram mulheres. Mas para os maridos, ele dá uma recomendação também que muitas vezes faltam em nós. E ele começa de forma dizendo, do mesmo modo, verso 7, do mesmo modo vocês, maridos, sejam o quê? Sábios. Sábios. E aí, a gente não é sábio. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, porque o meu jeito é o certo, porque esse jeito aqui tem que ser assim.
E a Bíblia, ela traz toda a sabedoria. A sabedoria, ela vem de Deus. Mas Deus deixou muita sabedoria escrita na palavra. E nós, maridos, não exercemos essa sabedoria dada pelo Senhor através da Bíblia. E essa sabedoria, ela fica escondida dentro da Bíblia. E nós não lemos, nós não nos aprofundamos, e nós não crescemos, e nós não evoluímos como homens. E a gente fica sempre esse homem ranzinza, esse homem falho, esse homem que quer ser bichão, esse homem que é o fortão, esse homem que não pode ser repreendido, esse homem que não pode chorar. Porque nós fomos ensinados assim, mas é a sociedade pecaminosa que passa essa ideia desvirtuada de que o homem, ele tem que ser aquele cara que não pode ser visto nele falha, defeito algum, ele não pede desculpa, ele não pede perdão, e ele também vai para o caixão desse jeito e vai para o inferno. Porque os homens também precisam reconhecer que são falhos e que falta o que neles? Sabedoria no convívio com suas mulheres. E ele vai mais, ele vai dizer, e tratem-nas com o quê? Com honra. E aqui, meus irmãos, a honra realmente se ajoelhar, é beijar os pés da esposa mesmo. É reconhecer, meu amor, sem você eu não vivo. Aí eu dizia, olhe para sua esposa, não vou fazer isso não, tá bom? Mas se fosse em outras denominações, falaria isso. Olhe para sua esposa ao lado e se declare. A gente faz isso, né, irmã Beni, Mário, no encontro de casais, tá? Até é um convite aqui, você casal, participe conosco, porque é muito legal, muito divertido. Aquilo que o pastor tem vontade de fazer no púlpito e ele não faz, tá? A gente faz no encontro de casais, tá bom? Que é essa parte mais romântica, mais amorosa, que muitas vezes falta. E aí a gente quer homens, iniciativa da mulher, homem, iniciativa da esposa. Mas a iniciativa, meus irmãos, tem que partir de nós homens. Por quê? Porque nós devemos tratar a nossa mulher com honra, como parte o quê? Mais frágil. E eu sei que é difícil, mulheres, talvez, mais uma vez, assim como a sujeição, você olhar para isso aqui e dizer, mas o Pedro está dizendo que eu sou frágil. Não, eu sou muito forte. Não. Não, mulheres. Vocês são frágeis. Mas não é frágeis no sentido de fraqueza, que vocês são fracas. É frágeis no sentido que precisam ser cuidadas, precisam ser resguardadas, precisam ser alimentadas. Precisa haver zelo sobre vocês. Se você tiver que pegar um ônibus muito cedo, é aqui um exemplo prático, né? O marido, ele trabalha aqui no José Walter, se ele acordar às 7h30, 8 horas ele está no trabalho. Mas a esposa tem que sair 5 horas da manhã. O que o marido tem que fazer? É acordar cedo com a mulher e deixar ela na parada do ônibus. Na porta, se ela vai de carro, deixar ali no portão. Porque pode acontecer muita coisa com essa mulher. E aí nós homens estamos ali, querendo mais uma hora de sono, pensando só em nós, e a esposa que se dane. E não pode. Não pode. Nós precisamos olhar para as nossas esposas como essa pessoa que é frágil. Mas o texto vai continuar dizendo, parte mais frágil, mas embora frágil, co-herdeiras do dom da graça da vida. Mulheres que também têm Jesus no coração. Nós precisamos, meus irmãos, olhar para nós, olhar para um espelho, e olhar o que eu estou fazendo com a minha esposa. Mulheres, olhar para o espelho e dizer o que eu estou fazendo com o meu marido. E a gente está só dizendo o que ele está fazendo comigo, o que ela está fazendo comigo. Não. Não olha só para isso. Olha para o que você pode fazer dentro do ministério que Deus te deu dentro deste lar. Porque mais precioso do que esse ministério pastoral, mais precioso do que o ministério missionário, é o ministério da tua casa, da minha casa. No momento em que meu casamento estiver destruído,
ou estiver caminhando para a destruição, eu largo esse microfone, entrego o meu cargo e eu não sou mais pastor dessa igreja, porque eu vou agora dedicar 100% da minha vida à minha família, ao resgate da minha esposa, ao resgate dos meus filhos. Porque a minha família, ela é também importante. Eu não estou dizendo que o ministério pastoral não seja importante. Mas quantos pastores também estão com as famílias destruídas, estão, em primeiro lugar, olhando para a igreja. E não é fácil conciliar esse trabalho. Não é fácil sair da minha casa e participar de aconselhamentos e visitas e projetos e minha esposa está sozinha em casa. É muito doloroso para mim. Vocês não sabem assim o quanto me rasga por dentro. Então, se eu não valorizar a minha esposa nessa falta que eu faço a ela, porque eu estou me dedicando a esta igreja, eu estou falhando. Então, sim, eu chego para minha esposa e enalteço ela. Eu digo, muito obrigado, Júlia, por você existir na minha vida, porque a caminhada pastoral ela é muito mais leve com você. Ou eu vou entrar no orgulho, no parafuso e dizer, não, mas eu dá certo do meu jeito, se você não estiver feliz, sai de casa, eu não estou nem aí. Poxa, e aí você sai de um relacionamento, entra em outro, a mesma história, e entre outra, a mesma história, e aí você fica nesse ciclo. E Pedro está falando aqui, meus irmãos, é para crentes. Não é para pessoas aqui que ainda estão conhecendo a Jesus, eles já conhecem. Eu e você já conhecemos a Jesus, mas que muitas vezes esse Jesus, ele não está dentro da nossa casa. E aí ele vai dizer, verso 7, de mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, aqui ele está falando para homens crentes que precisam se dedicar às esposas, mas de tal forma que isso não os desvie, que isso não os afaste do Senhor. E é muito ruim também um marido se dedicar à sua família, ou uma esposa se dedicar ao seu marido, mas essa dedicação também o afastar do relacionamento com Deus, porque a oração é relacionamento. Por isso que a nossa missão essa noite não é olhar para o outro, mas é olhar para quem? Para si. Olhe primeiramente para você. Você tem sido uma boa esposa? Você tem sido um bom marido? E aí, para nós concluirmos essa mensagem, para os casais, obediência a Deus no casamento. Primeiro ponto. Você tem sido obediente a Deus no casamento? O texto ele vai dizer que as mulheres precisam ser obedientes ao marido. Não. O texto está dizendo que vocês devem ser obedientes ao marido, porque vocês estão também sendo obedientes a quem? A Deus. Mas maridos também precisam o quê? Tratar as esposas com honra, como parte frágil, que precisa ser cuidada. E aí, nós estamos fazendo a nossa parte? Nós estamos obedecendo a Deus no nosso casamento? É essa reflexão que nós precisamos fazer. Segundo, ajude o seu cônjuge na caminhada, torne o fardo dele mais leve. Acabei de dar um exemplo aqui sem querer, não estava nem escrito, da minha caminhada. A Júlia tem tornado a minha caminhada mais fácil. E não há nenhum, não vai cair aqui a saliva desnecessária de enaltecer a minha esposa. Eu tenho que enaltecer mesmo. Eu tenho que valorizar a mulher que eu tenho do meu lado. Valorizar lá atrás, há 6 anos atrás, quando a gente se conheceu nessa igreja. E ela sabia que o meu ministério era pastoral, que eu precisava renunciar tempo com ela. E mesmo assim ela quis subir no altar comigo. Glória a Deus pela vida dela. E eu espero, e aí ela que pode dizer, eu não vou nem falar aqui por mim, mas ela que pode dizer se eu estou correspondendo em casa, se eu estou sendo um bom marido, porque se eu não estiver sendo, então eu não posso nem ser pastor, se eu não for um bom marido para minha esposa. Nenhum ministério dessa igreja é mais importante que a sua família, amém? Nenhum. Nenhum. Renuncie todos os ministérios possíveis se a sua família não estiver bem. Renuncie. E o teu papel
não é tornar a tua caminhada mais leve dentro do casamento. Lembra que é uma troca? Você, homem, torna a caminhada da sua esposa mais leve. E você, esposa, torna a caminhada do seu marido mais leve. Como um ferro afia o outro. Como Jesus, ele carrega o nosso fardo para deixar ele o quê? Suave. Lembra que o nosso referencial é Jesus? Pois pronto, Jesus não deixa o nosso fardo mais leve? Como é que eu sou uma testemunha de Jesus? Tornando o fardo do meu cônjuge mais leve. E por fim, busque a Deus juntos. O que está faltando em muitos casais hoje é buscar a Deus juntos. Quantos devocionais, quantos momentos ali, só você e o seu cônjuge, vocês param para ler a Bíblia? Os dois ali, pelo menos uma vez por semana. Não, vamos sentar aqui, vamos fazer uma leitura toda semana do livro de Provérbios. São 31 capítulos. Vamos escolher aqui. Sei que a gente tem a vida corrida. Eu saio cedo, chego muito cansado. Você também tem as tarefas domésticas. Às vezes o inverso acontece também do homem estar em casa, hoje com a questão do home office, ou então foi acordado assim. Mas os dois precisam buscar o Senhor juntos. Precisam ali os dois, em comum acordo, lerem a Bíblia juntos, orarem juntos. Tem casais crentes que nunca fizeram isso. E não pode. Se você, casal, não está fazendo isso, comece a fazer hoje. Ou amanhã. Hoje vocês estão aqui. Mas amanhã, consagre um dia do seu horário, da sua rotina, para os dois buscarem a Deus. Às vezes, casamentos se destroem na rotina. Porque eles não têm tempo um para o outro. Está todo o tempo ocupado. Sempre é o outro, sempre é os de fora. Sempre é a igreja, sempre é o trabalho. E dentro da sua casa está minguando. Está minguando, infelizmente. Por isso, meus irmãos, agora sim para concluir. Se nós não estamos obedientes a Deus no casamento, se nós não ajudamos o nosso cônjuge na caminhada, e se nós não buscamos a Deus juntos, o que fazer? E aí Jesus é a resposta. Não foi em vão que Jesus morreu numa cruz. Jesus morreu numa cruz para que hoje você possa restaurar o seu casamento. Jesus morreu numa cruz para que hoje você possa resgatar aquilo que Deus te deu de tão precioso que é a tua família. Jesus morreu numa cruz para que você não seja mais o mesmo ou a mesma, mas seja diferente daquilo que você foi ensinado lá fora. Mas que agora, biblicamente, você foi ensinado a ser parecido com Cristo Jesus. Amém? Convido você a baixar sua fronte, fechar seus olhos. E eu sei que não é uma tarefa fácil que eu vou passar, como eu sempre já tenho feito, mas é necessário e eu somo com a igreja neste grande pedido de perdão. E se você não tem sido obediente a Deus no seu casamento, se você não tem ajudado o seu cônjuge na caminhada, tornando o fardo dele mais leve, se você não tem buscado ao Senhor com ele junto de você, peça perdão a Deus. Ele vai te perdoar. Porque ele morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz. Ele derramou o seu sangue. Ele foi crucificado. Ele sofreu para que o teu casamento ele não findasse, mas ele fosse restaurado. Porque assim como uma vez crentes, uma vez salvos, nós somos nova criatura, nós podemos ser uma nova criatura dentro do nosso lar. Você, esposa, pode ser uma nova criatura para o seu esposo. Você, marido, você pode ser uma nova criatura para a sua esposa. Mas precisa, antes de tudo, haver reconhecimento de pecados. Reconhecimento de falhas. Reconhecimento de erros cometidos. E se você é alguém que reconhece isso, peça perdão ao Senhor neste momento. E Ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. E agora sim, se Ele te perdoou desses pecados, peça para Ele restaurar o teu lar. E aqui eu quero transcender não só o casamento, mas todas as relações familiares, de pais para filhos, de parentes fora, sobrinhos, tios, netos, avós. Se há alguém da tua casa que você tem carregado um peso, um fardo de culpa,
seja sua, seja do outro, mas que isso tem te feito pecar e tem te tornado distante de Deus, e você precisa jogar isso fora, lançar isso fora, para que você seja, a partir de hoje, diferente, verdadeiramente uma nova criatura. Também peça perdão ao Senhor e peça para Ele restaurar o teu relacionamento com estes que talvez, diferente de você, ainda não são crentes, mas como diz lá no capítulo 3, para que não seja ganhos pela palavra, mas pelo procedimento. Você precisa mudar o teu procedimento. Talvez você seja uma pessoa muito rancorosa, muito rancoroso, muito duro, mas peça a Deus para Ele quebrar esse teu coração, para te fazer uma pessoa amável. Aprendemos hoje na escola bíblica que precisamos ser amáveis, amor ágape. Identidade da nossa igreja, Igreja Batista Central Ágape. E muitas vezes falta esse amor dentro de nós, esse amor ágape. Esse amor que transforma, esse amor que muda, esse amor que, tomado a iniciativa, ele é poderoso para transformar corações. Mas esse coração inclui também o seu. E eu convido você a orar comigo, pedindo ao Senhor que transforme os nossos corações. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Jesus amado, pelo teu amor e graça sobre as nossas vidas. E eu sempre inicio, Senhor, esta oração dessa forma, porque é somente através do teu amor e da tua graça que nós continuamos, Senhor, esta caminhada, Pai amado, cristã. Não foi fácil, Senhor, para Pedro escrever essa carta, porque ele também era esposo, ele também era falho, ele também era pecador, ele tinha momentos como marido que com certeza ele falhava com a sua esposa, mas ele entendia, ele sabia, através da vida de Jesus, como ele deveria se comportar. E que esse procedimento, Pai amado, ensinado por Pedro, seja manifesto, Pai amado, a partir de hoje nas nossas vidas, Senhor. Se há pessoas aqui essa noite que têm dureza no coração, que não conseguem, Pai amado, mudar esse procedimento, que elas entreguem, Senhor, suas vidas a Ti, Pai amado, para que o Senhor as transforme, para que o Senhor as mude, para que o Senhor as converta, Pai amado, a um procedimento fiel a Ti, Senhor, que seja obediente ao Senhor, que Te glorifique antes de tudo, Pai amado, para que aí sim possam, Senhor, ser uma bênção no seu lar, possam ser uma bênção para o seu cônjuge ou para aqueles, Pai amado, que precisam tanto receber de nós perdão ou receber pedido de perdão. Mas que esse perdão venha ser em primeiro lugar para nós, Senhor, através de Ti. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que fomos falhos com o nosso cônjuge. Nos perdoa, Senhor, toda palavra, Pai amado, de amargura, toda palavra agressiva, Pai amado. Toda vez, Senhor, que eu pensei em largar a minha família, Senhor, para seguir o meu destino, aquilo que eu queria para a minha vida, mas eu não posso querer aquilo que o meu coração pecaminoso quer, mas querer fazer aquilo que o Senhor quer para a minha vida, que é ser responsável pelo meu lar, Pai amado. E que homens e mulheres aqui casados essa noite, para aqueles que ainda vão casar, Pai amado, venham entender que precisam ter um procedimento que te agrade, que te glorifique e que, como o Senhor um dia estará na eternidade conosco, assim casamentos também sejam eternos, Pai amado, até a morte os separe. Nós entregamos, Senhor, esta palavra à igreja e ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
preencher o nosso vazio, porque sem Ele nada somos. Porque sem Ele na nossa vida, nós não somos nada. O nosso casamento não é nada suprido. A igreja não é nada suprido. O pecado não é nada suprido. Isso podemos dizer nessa noite também, Deus. Não há nada venceu, Jesus. Nossa, esse nosso coração, Senhor. Vamos aqui, venha, Deus, vamos viver essa virada. Os irmãos podem dizer essa noite. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 10. Lucas 18, a partir do verso 10. Jesus narra essa parábola que diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus, quando explica essa parábola, ele nos mostra que a nossa agenda aqui, ela não é simplesmente um ponto a ser batido, ela não é um programa que nós precisamos obrigatoriamente cumprir todas as semanas, rigorosamente. E um dos exemplos que Jesus dá é justamente o verso 12, quando o fariseu ele se gaba de cumprir alguns ritos da lei cerimonial, que é jejuar 2 vezes por semana e dar o dízimo de tudo quanto ganha. Esse texto é uma das provas que quando nós começamos o nosso momento de contribuições aqui, nunca é somente por dinheiro, nunca é somente pelas finanças, porque esse momento, na verdade, é fruto, primeiramente, de um coração que é grato a Deus por aquilo que Ele tem feito. Primeiramente, na nossa individualidade. Primeiramente, essa igreja, os irmãos não estariam aqui, não conseguiriam estar aqui se eles não tivessem o próprio sustento. Então, essa é uma prova do cuidado de Deus individualmente. Segundo, nós temos uma igreja que está ativa há 26 anos. Isso não seria possível se a mão do Senhor também não tivesse usado as mãos dos irmãos para estar provendo essa casa durante esses 26 anos. E esse momento é o que nós utilizamos no culto, para consagrar os nossos bens ao Senhor, para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós e para chamar a igreja a outros desafios também. Nós temos uma campanha local em curso aí, temos um alvo difícil de ser alcançado, mas para o qual nós acreditamos que a união da igreja, como sempre, vai fazer a diferença e vai ser uma bênção para nós, para que nós consigamos ter uma temporada chuvosa no ano que vem muito mais tranquila do que nós tivemos esse ano. Então, enquanto nós louvamos ao Senhor com esse famoso cântico, porque Ele vive, os irmãos podem vir aqui à frente, depositar sua contribuição, seja ela em forma de dízimo para os membros dessa casa, seja ela em forma de oferta para os nossos membros e congregados
que desejam ser generosos essa noite. Os que optarem pelos meios digitais, nós temos a chave e o QR Code ao fundo. Você é livre para estar conosco nesse momento, adorando e contribuindo. Vamos louvar o Senhor. Deus enviou seu filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, tem mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Nós te somos gratos, ó Deus, porque podemos estar aqui essa noite, ó Deus, para te prestar culto, ó Deus, para demonstrar, Senhor, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens colocado diante de nós, ó Deus, as tribulações, as provações, ó Deus, para que possamos passar por elas, ó Deus, somente confiando em Ti, ó Pai, no Teu poder. Muito obrigado pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Abençoa, Senhor, a cada vida que entrou aqui neste templo hoje à noite, Senhor. Que o que foi depositado aqui neste gasofilácio, ó Deus, seja feito, ó Pai, somente para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, que ele seja usado. Abençoa cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
estamos caminhando para mais um encerramento de culto, mas antes temos a nossa agenda semanal, lembrar a nossa programação. Quarta-feira, 7h30 da noite, nosso culto de oração e doutrina, nosso momento de fortalecer o nosso vínculo com Deus por meio da oração, estudar um pouco mais da palavra de Deus, estudar um pouquinho porque nós somos batistas e do que nós acreditamos. Sábado missionário de volta a todo vapor, 14h teremos amigos de missões, embaixadores e mensageiras aqui na escola Epitácio Pessoa, algumas ruas aqui atrás da igreja. E 17h teremos a nossa reunião da União Masculina, 17h30 da MCM com o pastor. É isso? Domingo, nossa escola bíblica dominical às 9 da manhã, 5 horas a classe de integração, os irmãos que desejam se batizar ou dar uma reciclada um pouco melhor nos seus conhecimentos aí da Bíblia, na doutrina batista, também são bem-vindos nessa sala. 6 da noite, estaremos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor, louvando e adorando o nome dele. Você jovem, dia 20 de setembro tem um convite especial para você, será o Teologando, que é uma programação da Juventude Batista do nosso estado, especialmente para os jovens, né? E o tema desse ano é contextualização ou mundanização. Quando nós estamos adaptando o Evangelho à nossa cultura e quando a cultura está moldando o Evangelho. Basicamente, são duas visões diferentes. Nós estaremos estudando um pouco mais a fundo no dia 20 de setembro, com o local ainda a definir. Certo, porque está pequeno aqui. Na Igreja Batista do Henrique Jorge. Então, você jovem, você adolescente que deseja aprender mais, entre em contato comigo ou com a Cris, ou se informa melhor no grupo lá do CJ. Nós teremos prazer em te acompanhar. Redes sociais, não esqueça de seguir a igreja no Instagram, @IBCAgape, para saber mais programações, no YouTube, IBCA Média, para ficar por dentro de todas as programações da igreja. Pronto, vamos ficar de pé. Queria convidar 3 vidas aqui que fizeram aniversário nas últimas semanas, tá? Irmã Leni, irmã Francisca e irmã Ivone. Fez aniversário sexta, não foi, irmã? Ou foi ontem? Foi sábado, né? Sábado. Pronto, pode vir aqui às 3. Vamos fazer a oração de encerramento e louvar o Senhor por mais um ano de vida. Lembrando também que domingo, é sessão administrativa da nossa igreja, tá? Podem subir aqui, eu faço questão. Quer ficar aí, irmã? Tá bom. Se a irmã não quer ficar perto do seu pastor, eu vou ficar um pouquinho chateado, mas a gente... Eu falei, podem vir vocês dois também. Obrigado, viu, irmã? Vão aprendendo, viu? Às vezes chorar também dá certo, tá? A gente consegue algumas coisas. E sessão administrativa, tá? Domingo, para aqueles que são membros da nossa igreja, será logo após a escola bíblica dominical, tá bom? Peço, por gentileza, a igreja imponha suas mãos para essas 3 preciosas vidas e, agradecendo ao Senhor, estaremos encerrando também o nosso culto essa noite. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Jesus, por este culto tão abençoado que tivemos essa noite. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que aprendemos aqui, e pelos louvores aqui cantados, pelas orações, Pai amado, que toda a nossa adoração possa estar com o Senhor no seu alto e sublime trono, Pai amado, de graça, que um dia, Pai amado, estaremos na eternidade, desfrutando também, Pai amado, dessa eternidade contigo na glória. Te agradecemos por mais um ano de vida que deste a essas 3 irmãs preciosas para a nossa igreja, Ivone, Leni e Francisca, Pai amado, ambas com a sua caminhada individual, mas que juntas, Pai amado, com esta igreja têm sido uma bênção, Pai amado, para este lugar. Vidas, Pai amado, que nós desejamos, Pai amado, todas as bênçãos do Senhor para elas, até a glória eterna, Pai. E abençoa também cada família aqui presente nesta igreja. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam sobre esta igreja e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e um bom retorno aos seus lares. Eu que agradeço, irmã. Deus abençoe
Todas as famílias. Ah, lembrei. Homens, por favor, aqui na frente, tá? Queria conversar rapidinho com vocês. Prometo ser breve, tá bom? Todos os homens da nossa igreja, inclusive os visitantes, tá? Por favor.